estúdio do Folha News tem a satisfação de receber nesse momento Cristiane Machado. Ela é professora, presidente da Associação Lagoense de Professores Municipais. Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa tarde, Marcos. Obrigado pelo convite. Boa tarde, ouvintes. Cristiane, antes de nós iniciarmos a nossa conversa propriamente dita, como você se apaixonou pela educação? Pode nos contar o que influenciou? Olha, eu tive grandes professores, né, que me inspiraram. Até a minha primeira professora eu nunca esqueci, que era a Silvia Gazola, a professora Silvinha. Hoje, infelizmente, ela já não se encontra mais, né, conosco. E ela foi uma grande inspiração para mim. Até porque no nosso tempo, né, Marcos, o primeiro contato que nós tínhamos na escola era quando íamos para pré-escola. Né, então foi o jardim de infância, então todo aquele contato com o lúdico, com o faz de conta, com as brincadeiras, e desde aquele tempo, quando eu chegava em casa, eu já gostava de lecionar para as minhas bonecas, né, então é um caminho que foi sendo percorrido, e eu posso dizer para você que não estava, né, assim: "Ah, eu quero ser professora quando crescer", era um dos meus desejos. Mas ali no na quando eu terminei o segundo grau, eu fiz um teste vocacional, né, deu 3 áreas para mim e eu acabei optando pela pedagogia. E depois disso? Depois disso veio eu me apaixonei. Quando eu entrei para pedagogia, e eu fui a primeira da minha família a cursar uma universidade pública. Então eu tenho 3 graduações. Eu tenho a pedagogia, a língua portuguesa e a educação especial inclusiva. Todas as 3 eu fiz em universidades públicas, né. E, fiz a opção pela língua portuguesa foi justamente para aprender a escrever, né. E a educação especial ela veio, justamente com a inclusão, né, na sala de aula. A respeito desta educação especial inclusiva, o que que tu pode destacar para nós? O que que tu mais te chamou a atenção nessa especialização e que tu está aplicando, com certeza? Sim, hã, eu tenho a graduação e tenho a especialização, né, na educação especial inclusiva. E eu fiz ela justamente porque quando nós recebemos, né, veio a lei da inclusão e nós começamos a receber esses alunos, com deficiência, nós tínhamos que nos adaptar o nosso planejamento. E foi uma grande dificuldade, né, porque quando nós falamos em inclusão, não é só apenas nós termos um banheiro de acesso dentro da escola e uma rampa. Nós temos que adaptar esse conteúdo. Essa criança, ela precisa aprender, tem que ter significado para ela essa aprendizagem. E você quer que os teus alunos consigam, né. E eu vejo que dentro dessa caminhada já, que já fazem 23 anos que eu leciono, muitos dos meus alunos eu converso com os pais e eu explico que às vezes ele não vai conseguir aprender a ler e escrever, mas ele precisa ter autonomia. Eu preciso preparar esse meu aluno para a vida. Porque os pais não vão estar aqui todos os dias e o resto da vida deles, né. E eu vejo que é uma preocupação muito grande por parte da família, né. Como que o meu filho vai ficar quando eu não estiver mais aqui? Então eu vejo, assim, ó, que tem que ter significado, tem que ter sentido, né. Ele tem que ter esse apoio para ele conseguir ir. E na prática, Cristiane, os resultados são satisfatórios? Sim, e que nem eu digo, assim, eu sempre começo o meu planejamento, Marcos, com aquela criança que não consegue, né, porque a criança que já está lendo, que já está escrevendo, que já pegou o sistema da escrita, ela foi. E eu vejo, assim, ó, que eu fiz 6 especializações, né, então eu tenho a currículo infância na área da educação infantil, língua portuguesa, daí eu fiz a pedagogia, né, a psicopedagogia, justamente porque o que mais me preocupava era aquela criança que não conseguia. Então eu disse: "Não, então vamos ver como que eu vou trabalhar com essa dificuldade dentro da sala de aula". Daí veio a neuropsicopedagogia e finalizei com a educação especial. Daí também tenho gestão de orientação, né, mais para outra área que eu acho que é importante também, eu acho que todos os professores precisam entender como que faz esse processo. Mas a minha preocupação sempre é: "O que que eu posso fazer?",
né? Que trabalho que eu vou desenvolver? Porque para eles tem que ser tudo muito concreto. E hoje, deu um boom, né, de crianças com transtornos, com síndromes, com dificuldades escolares. E como que eu vou fazer isso? Como que eu vou trabalhar com essa criança? E um dos problemas, assim, que eu vejo quem trabalha nos bairros hoje, por exemplo, vai trabalhar com a dificuldade. Né? E aqui em Lagoa Vermelha, por exemplo, não vou citar escola, mas eu já trabalhei em várias escolas. Eu já cheguei na minha sala de aula com um planejamento, né? E eu tive que mudar ele inteiro. Porque você encontra a dificuldade. Eu já recebi crianças que a primeira refeição que eles fizeram foram na escola. Então eu digo assim, a merenda ela tem que ser de extrema qualidade. Tem que ser comida, né? E eu dou aula aqui em Lagoa Vermelha no turno da tarde. Criança com fome não vai aprender. Já tive alunos que sofreram violência, né? Que foram molestados pelos familiares, alunos que não tinham o que vestir com esse frio, né. Então, assim, naquele momento, você vai pensar na aula ou você vai acolher aquele aluno, que não tinha o que comer dentro de casa. Daí o papel do professor, assim, a gente vai, aciona o conselho, busca todos os meios possíveis, né, para poder ajudar, faz vaquinha, né, monta uma sacola, vai buscar roupas com amigos, com familiares para vestir aquela criança, para ir visitar essa família, né. Então eu vejo assim, ó, o nosso papel, ele é muito maior. Cristiane, todos esses problemas que você citou de transtornos, dificuldade de aprendizagem, nos dias de hoje, você atribui a que esses problemas? Existe algo específico que porque são novidades de certa forma, né? São novidades, né. Que nem eu já tive alunos, né, que nem o que são sintomas e síndromes que eu não estudei, nem na faculdade, nem na especialização. Mas na tua opinião, pela experiência, a Olha, que se deve isso? não sei te explicar, porque não tem nada cientificamente que comprove, né. Além a síndrome de Down é em função dos cromossomos, que vai ter um a mais. Mas o autismo não tem nada que explique esse boom, né. Hoje eu tenho lá em Lancaseiros eu tenho 3 alunos com CID, de autismo, né, e cada vez vai ser maior. E nós não sabemos, falam que pode ser em função da alimentação, da medicação que a mãe, ingeriu quando estava esperando, pelo fator da idade, né, de a mãe já ter uma determinada idade, mas eu não atribuo a nenhuma dessas situações, porque não é nada cientificamente comprovado, né, que é por isso. Certo. Cristiane, e os desafios da educação nesses tempos modernos, até pela tua experiência, tu tem praticamente 2 décadas e meia de professora, toda essa evolução, na tua opinião, quais são os desafios em linhas gerais, obviamente? Olha, nós precisamos, pensar, né, hoje nós temos essa era digital, né, que nós temos que usar a nosso favor dentro da sala de aula, que não tem como nós substituirmos o papel do professor hoje por uma inteligência artificial como a gente vê e escuta. E também a gente precisa ver, sim, o que que deu certo, porque é necessário que o nosso aluno escreva, que o nosso aluno aprenda, que é necessário, né, que a gente converse, dialogue, discute dentro da sala de aula. Como também é importante, a gente poderia usar a lousa digital, esse meio metodológico, né, A para lousa digital em já é algumas usada? esco não, no município ainda não, né, Não. mas eu acho que em caseiro sim. E eu acho que é algo que deveríamos pensar, né. Como que a gente vai atribuir? Hoje nós aqui em Lagoa Vermelha nós usamos o data show. Tem a sala, o laboratório de informática também, né, que você usa isso a seu favor e mediar, né, porque é o papel do professor, você vai ter que saber o que que aquela criança está acessando ou não. Certo. Tu está à frente da Associação Lagoenses Professores Municipais. Quais são as principais pautas, reivindicações hoje da associação que tu preside? Nossa, nós temos várias, né, mas a principal é o piso nacional do magistério, que nós não estamos recebendo, né. E não é só aqui em Lagoa Vermelha, como em muitos outros municípios. Então, a principal é o salário, né. Nós temos um piso, conforme a lei, né, 11.738,
que foi criado em 2008 junto com o Fundeb, que tem um valor específico por aluno e tem o piso desse profissional da educação. Que hoje, aqui em Lagoa Vermelha, nós estamos com 12% a menos, né. Então, a principal reivindicação é receber o mínimo, né, instituído na lei, e que se estenda para a carreira, porque senão vai dar um acavalamento disso, né. Senão o professor que está no nível um, no nível 2, vai receber a mesma coisa. Que foi o que aconteceu quando foi alterado o nosso plano de carreira, que foi em 2019. Que os professores, infelizmente, quem já tem a graduação, passou a receber, né, o piso do magistério de quem ganhava de acordo com o antigo ensino médio, curso normal. E isso é muito injusto, né. Então há quanto mais você estuda, menos você recebe. E nós estamos com 12% a menos do que o mínimo. O nosso plano de carreira também ele ficou muito ruim, né, ele ficou muito ruim. Daí ele foi colocado graduação, pós-graduação e mestrado. Daí, o nosso grande problema é como que nós vamos fazer o mestrado, porque ele é durante a manhã, ele é durante a tarde, poucas aulas durante a noite e não tem nada previsto. E quando não tem nada previsto, isso é ruim, porque daí a administração vai escolher como que ela vai oportunizar esse tempo para esse profissional. E as nossas mudanças de classe está dando problema. Porque nós estamos foi imposta a meritocracia apenas para os professores. Então, somos todos servidores públicos, passamos num concurso, mas para evoluirmos, né, de classe, nós precisamos ser avaliados. E se não temos uma boa avaliação, infelizmente não evoluímos de classe. E que nem, por exemplo, nesse primeiro semestre, 11 professores não mudaram de classe, né. E daí, assim, vai para os próximos 5 anos. Daí, então, daqui a 10 anos os professores vão mudar de classes, daí, enquanto os outros profissionais das outras áreas têm o seu plano de carreira e mudam de classe sem a meritocracia, que fere o princípio da isonomia, né, que previsto na própria Constituição. Então estamos dialogando e conversando com o prefeito para que amenize isso, para que fique menos ruim, né. Parece que só os professores estão sendo castigados. E qual o retorno que o executivo, no momento, deu para a associação, para os Olha, professores? o que que é o retorno que nós tivemos com o Morona foi que, agora com a nossa nova a mudança do RPPS, né, na verdade nós precisamos avançar voltar, né, entrarmos em acordo. Daí então vai ter uma nossa segunda assembleia, que é para a mudança do nosso RPPS, onde trabalharemos 2 anos a mais, e a partir disso o índice do município ele vai abaixar, porque hoje nós estamos com um índice muito alto. Né, porque o Lagoa Vermelha, por exemplo, tem um passivo, né, o passivo está em 220 milhões, é o valor que tem que ter no fundo para que caso todo mundo se aposente hoje, tinha que ter. Nós temos o valor referente a um terço desse valor. Então nós vamos fazer uma negociação com o prefeito, onde nós aceitamos trabalhar 2 anos a mais, e ele consegue parcelar esse valor, porque foi criado fundo anteriormente, né, e não foi repassado. As pessoas descontavam, os servidores descontavam, mas ficava no fundo da prefeitura e a prefeitura nunca conseguiu repassar para o fundo essa parte. Como é que tu avalia a qualidade do ensino no município de Lagoa Vermelha e também vamos falar um pouco de Caseiros? Olha, o que que eu vejo? Eu vejo assim, ó, que quando eu falo em educação, eu tenho que ter qualidade. Eu preciso ter profissionais dentro da sala de aula. E hoje, faltam profissionais aqui, né, no nosso município. Tanto é que tem atendente de creche, e eu acho que é muito importante o papel delas dentro da sala de aula, junto com o profissional. Eu tô falando da parte da educação infantil. Porque quando vai para o maternal 3, tem as atendentes ou o professor. Então, eu tenho que primar por essa qualidade, porque quando eu falo dos pequenos, é educar e cuidar. Eu tenho que ter esse cuidado. Então, eu vejo assim, ó, que nós precisamos de mais profissionais. Eu não adianta eu lotar uma sala de aula, mas eu preciso dar oportunidades para esse profissional. Ele tem que ter um bom salário para ele poder se aperfeiçoar. Eu preciso ter formações pedagógicas condizentes.
né? Não pode mais ser só, infelizmente, nos últimos anos, são palestras motivacionais. Eu acho assim que a prefeitura tem que promover isso, né? Cursos de aprimoramento, de aperfeiçoamento, tem que ter estrutura. Nós precisamos de boas estruturas. Infelizmente, tem escolas que chovem, né? E eu acho que é uma má estrutura, porque reformam as goteiras continuam, sabe? Então, a gente precisa olhar diferente, hã, e união, né? Tem que ter união ali. Em Caseiros é a mesma situação? Não, em Caseiros, eu gosto muito de trabalhar lá, eu gosto muito. E então, assim, são menos alunos por turma, né, então eu acho que quando você pensa em colocar menos crianças, o profissional que está ali dentro, ele vai conseguir atender. E tem pessoas, tem monitores, tem atendentes também para educação infantil, até na pré-escola. No primeiro ano, tem mais de um profissional dentro da sala de aula. E eu acho que isso é importante. Na Associação Lagoense de Professores Municipais, além do que tu falou, a questão do piso, salário, vencimentos, quais outras atividades que vocês estão realizando em favor dos professores? Hum, E também te perguntar quantos professores estão ligados à associação? Hoje nós temos, porque na verdade a nossa associação ela é vinculada aos professores e trabalhadores da educação. Então todos esses profissionais que trabalham dentro da escola, eles são sócios. Nós temos hoje 309 sócios. Que incluem, né, as atendentes de creche, monitores, merendeiras, professores. E nós estamos além disso, é a nossa mudança do plano de carreira, né, é a luta pela hora atividade, porque na lei também, que tem o piso nacional, também foi criado um espaço, né, para que esse profissional, dentro da sua carga horária, tenha um terço. Nós hoje, nós não temos um terço. Seriam 6 horas, nós temos 4 horas. Então, nosso próprio plano de carreira, ele estipula uma carga horária inferior, diferente, cita a lei, mas inferior, né, uma carga horária inferior. Então isso pesa, porque o professor ele não pode chegar simplesmente na sala de aula, olhar para os alunos e dizer: "Hoje eu vou trabalhar isso". Não, eu tenho que me planejar. Eu levo muito trabalho para casa, né. Você vai trabalhar um projeto, o que que você vai trabalhar, como que você vai organizar isso dentro de uma temática que seja significativo para as crianças. Né, Certo. então e eles precisam muito do contato visual, né, então, assim, você vai ter que ter uma brincadeira, vai vincular uma música, vai fazer um jogo. Cristiane, outro assunto importante que eu gostaria de abordar contigo, a participação, dos pais na escola, nos dias de hoje. E isso é o que nós precisamos, porque a escola, ela tem que trazer essas famílias para dentro, e a gente tem que pensar, né, porque é um tripé: mãe, pai e escola. Se nós não trabalharmos juntos, a escola não vai conseguir fazer o seu papel. E é uma grande dificuldade, porque nós estamos pensando como trazer, né, tem o Dia da Família, justamente para isso, para esses pais virem para a escola, né, conhecerem, para as crianças também, para eles verem como que é a sala, onde que o seu filho estuda, mas nós precisamos mais desses pais mais presentes. Tu citou antes a questão que faltam profissionais na área da educação, professores principalmente. Uhum. Além do que tu já colocou ali em linhas gerais, a que se atribui? Isso é exclusividade da rede municipal ou também se estende à estadual? O que está acontecendo? Tá acontecendo que hoje os nossos jovens de hoje não querem mais ser professores. Eles não querem mais Mas por que, Cristiano? ser professores, em função do desgaste, do excesso de trabalho, da falta de remuneração. Se nós formos olhar hoje, um cronograma de todos os profissionais, né? Vamos colocar no papel: o professor, o arquiteto, o engenheiro, o enfermeiro, o administrador, o advogado, o médico, o dentista, o que menos ganha é o professor. Então, se eu vou gastar para fazer uma faculdade, eu vou pensar numa graduação que me proporcione uma renda melhor.
Ou, por exemplo, aqui em volta, se a gente for ver, quantos anos faz, mais ou menos, que não tem mais faculdades de educação aqui na UPF? Entendi. Tua opinião sobre o ensino à distância qualifica, no caso, os professores? Olha, eu sou de uma geração que precisa do professor, eu preciso da troca. Tanto é que eu comecei a fazer uma especialização em EAD, não deu muito certo, né? Porque eu me sentia muito sozinha. O que que eu vou dizer para você? Eu tinha aula de segunda a sábado. Foram 4 anos na minha primeira graduação e assim nas outras. Hã, eu acho que falta alguma coisa, né, não estou criticando, né, não sou professora universitária, mas, 3 anos e eu não sei quantas vezes eles vão, não sei se é uma vez por semana, 2 vezes e o resto são vídeos, e você vai estudar em casa. Eu acho que e eu vejo, assim, ó, que muitos alunos nas universidades EAD, que foram fazer o estágio comigo, na minha sala de aula, quando se depararam, a primeira vez, assim, com as crianças, que é lá no final, que tinham que fazer planejamento, organizar e dar aula, desistiram. E Que foi não totalmente diferente. que foi totalmente diferente, porque a teoria é completamente diferente da prática. Eu não vou ter uma turma homogênea, a minha turma vai ser heterogênea sempre. E o ponto de partida deste aluno não vai ser o mesmo daquele, porque todos têm uma história de vida, têm um conhecimento, e o ponto de chegada também não vai ser igual. E eu tenho que aprender a me adaptar nesse meio, né. Então um profissional vai dar aula para 20 alunos, 24, 30, cada um tem a sua história. E tem que ter significado, se não tiver significado, essa criança vai ter grandes chances de ter dificuldade. Ele vai ter que colocar isso na prática. E eu vejo a maior dificuldade dos profissionais é fazer um planejamento, é adaptar, né, é ter um domínio de turma, né, e conseguir atender todas essas crianças. Relação da Associação Lagoense de Professores Municipais com a Secretaria Municipal da Educação. Tua avaliação, como está se comportando este novo governo, novo secretário municipal? Olha, eu não eu nós temos uma boa comunicação, né, eu conheço o Júnior já há bastante o Carlos, né, há bastante tempo. E eu acho que eu concordo com ele, eu acho que a gente tem que fazer o básico e bem feito, porque não adianta a gente querer pensar lá na frente se a minha base não está sólida, não está a contento. Então nós conversamos, nós sentamos para conversar várias vezes, né, e ele me acompanhou também para conversar juntamente com o prefeito. Ele é professor também, tanto quanto eu, mesmo estando num cargo político, e nós precisamos, né, alinhar pontos para que não fique ruim para todo mundo. Participação da Associação Lagoense de Professores Municipais na Feira do Livro. Tem algo em mente? Participarão? Ainda não sabemos de nada, né, mas poderemos, né, se vir um convite, nós participamos sim. Até porque todos somos professores. Sempre fui, né, sempre assisto, sempre participo como educadora, professora. Esse ano não estou com turma, né, mas sim, Estarão presentes. estaremos presentes sim. Outro assunto que é muito discutido e citado até na mídia nacional, estadual, é a questão da segurança nas escolas. Felizmente, não tivemos nada de grave no nosso município e também em Caseiros, onde você atua. Existe uma preocupação nesse sentido? Sim, sim, né, e que nem eu vejo e nós precisamos de segurança sim na escola, mas seguranças, que nem eu digo assim, ó, que tenham condições, né, para estarem lá. Porque se vai um senhor que não porta nenhuma arma, nós estamos perdidos, Correto. né. Então, lá em Caseiros, também teve um abaixo-assinado, como aqui, a preocupação de muitos pais, né, porque eu acho que é um lugar onde só tem mulheres e crianças. Então nós precisamos sim de seguranças nas escolas. Sou totalmente de acordo. Outro assunto importante que eu gostaria de perguntar para ti, como presidente da associação, quais os valores pessoais que norteiam as suas decisões, em especial, obviamente, ligados à educação? Ética,
responsabilidade, profissionalismo, né. Eu gosto muito de ouvir os meus colegas, porque eu tenho uma percepção e eu sempre falo que nós precisamos da união e da mobilização de todos. Uma andorinha sozinha não faz verão. Por enquanto, enquanto estou aqui, eu sou a voz, né, a voz dos professores, no que eles buscam, no que nós precisamos mudar, né. A associação certamente sempre está ativa, buscando atender às reivindicações dos professores, dos profissionais Uhum. da educação, como tu falou. E os professores, e esses profissionais, eles estão participando, vamos dizer, de assembleias, as reivindicações, estão te dando o apoio necessário? Olha, eu vou dizer que sim, eu vou dizer que sim. Tanto é que quando eu teve a minha eleição, foram pouquíssimos professores, né, tanto na eleição do sindicato, como na eleição da associação, sempre teve uma participação muito pequena. Quando nós já fizemos algumas reuniões, eu fiquei muito feliz, porque lotou, né, então e teve pessoas também da Secretaria da Educação participando, e eu acho que isso é fundamental, porque não tem que ter uma briga, né, "Ah, porque ela está lutando por um direito", mas a prefeitura cobra os nossos deveres. Nós estamos lá, né, então nós precisamos ter alguém que fique na frente, que veja a responsabilidade, porque é por todos, né, e a educação ela é fundamental. É fundamental, eu sou suspeita de dizer, mas assim, como que eu vou elevar, né, o conhecimento dessas crianças da rede pública, se o todo mundo não está comprometido? E eu tenho sim que pensar nesse profissional, ele tem que ter condições mínimas básicas, né, saúde mental, uma boa qualidade de vida, ele tem que estar bem para poder cuidar dessas crianças. Ele tem que ter o salário, né, o piso, tem que ter uma carreira. O professor ele não tem que ser visto como uma pessoa má. E eu não sei como que teve essa inversão de valores, né, que o professor: porque a folha de pagamento", mas vamos ver quantos profissionais hoje, a secretaria que mais tem profissionais é a educação. "Ai, mas é gasto um horror com a folha de pagamento". Tá, mas vamos dividir então, né, o valor desses profissionais que também estudaram, que também fizeram graduação, que também se especializaram, que foram para a área do mestrado. Não sei se tem algum profissional aqui com doutorado. Acho que aqui no município, eu acho que ainda não. Mas, assim, esse profissional ele tem que estudar muito, né. Então, assim, ó, quando eu quero elevar, né, o conhecimento, né, da das pessoas que ali vivem, eu tenho que investir nessa área, né, eu tenho que investir na estrutura. Na tua opinião, como tu vê o futuro do magistério? Olha, eu sou uma pessoa sonhadora, né. Eu vejo, que justamente quando agora, que já estamos nessa fase onde já faltam profissionais, vão começar a valorizar o magistério. E eu, né, tenho a utopia de estar viva, né, e Certo. atuando ainda para que todos tenham o piso além, porque o piso é o mínimo, né. Eu acho que o gestor municipal tem que pagar mais, né, para esse profissional que está lá. Tanto é que hoje lá no o município que ficou em primeiro lugar foi Farroupilha. O salário deles é muito além do piso do magistério. Então eu vejo assim, ó, os profissionais que tenham, né, a sua hora atividade, o profissional que é convocado, né, também, que ele, tem o direito ao recesso escolar, porque quando não tem no plano de carreira é um problema, né, não tem nada que fale sobre o profissional que foi convocado ou que ele foi terceirizado. Daí não tem, esse profissional ele não tem, hora atividade, esse profissional não tem direito ao recesso, mas ele é um professor. Como que ele está se organizando? Ele está levando tudo para casa? Né, então eu acho que isso a gente tem que ir pensando e ir organizando,
em conjunto. Ah, o monitor para as crianças, né, que tem transtorno ou síndrome, conforme porque não é só a criança autista que tem direito, né. Então, a gente precisa que nem da equipe multidisciplinar, porque não é o profissional sozinho que vai fazer o trabalho lá na sala de aula. Tá, eu tenho uma criança que tem um transtorno, que é uma criança com deficiência. Tem fono? Qual que é a lista de espera? Ela está indo no neuropediatra? Já fechou o CID? Já fechou o diagnóstico? Quem que é o psicopedagogo que está dando aula? Precisa ir na psicomotricista? Né? Então, assim, esses profissionais, essa equipe, ela tem que estar atuando, porque o profissional sozinho lá dentro da sala de aula, ele não vai conseguir. Então, eu acredito e penso num espaço, né, que tem um bom salário, que essas questões das crianças com deficiência, dos alunos com deficiências, seja resolvido, né, que a gente tenha essa equipe de apoio, que tenha uma boa estrutura na escola, que tenha uma merenda de qualidade, não estou dizendo que não tenha, tem, né. Hã, bem utópico, né. Mas assim, só coisas boas, né. Certo. Nós falamos sobre tua visão na questão do magistério. E a tua visão sobre a educação geral? É, Mais profundo? mais profundo, né. Nós precisamos é. É complicado? É complicado, né, infelizmente é complicado. Eu já trabalhei na rede particular, na rede estadual, na rede municipal, né, agora concursada em Lagoa Vermelha e Caseiros. E eu vejo, assim, que tá tendo uma organização maior, do qual tá tendo uma desvalorização deste profissional, principalmente nas escolas públicas. E eu pergunto para ti, por qual motivo, Marcos, que eu não quero que as pessoas, que os alunos tenham instrução? Por que que ela está sendo precarizada? Tu acha que existe algo por trás? Eu acho que sim, Entendo. né? Porque o que que eleva a qualidade, né, dos meus profissionais que ali vivem? É a educação, é o sonho do que eu quero ser quando eu crescer. E hoje eu vejo assim, turmas do ensino médio que me deixam extrema eu fui dar uma palestra em uma escola sobre bullying, a maioria dos alunos não sonham, eles não sabem o que eles querem. E isso me preocupa, gente, porque quando eu dou aula para os menores, e eu gosto de dar aula para os menores, apesar de já ter dado aula para o ensino médio, para o ensino fundamental 2, e o meu chão são os pequenos. Eles sonham. Eles: "Ai, eu quero ser médico, eu quero ser bailarina, eu quero ser cantora, eu quero ser professora". Mas o que está acontecendo com essa geração, que com todo essa, De certa forma, facilidades. facilidades, né, porque todos têm internet, a informação chega, mas eles não sonham, eles não pensam em querer em estudar, e isso é preocupante. O que está acontecendo? Né, e eu vejo que tem uma precarização aí por muitos anos, né, que os professores estão brigando para não perder o que já tem, Manter. né, e não estão conseguindo. Esse é o problema maior. Esse é o problema maior. Cristiane, para quem deseja ser professor, teus conselhos pela tua experiência. Para quem deseja ser professor, ah, eu digo assim, que organize, os seus planejamentos, olhando e que eu sempre tenho uma frase da Emília Ferreiro foi muito tocante, sabe. Desde o primeiro livro que eu li dela, essa frase ela vem junto comigo, que é: "Por trás da mão que carrega o lápis, há uma criança que pensa, que tem uma história, que tem um mundo". Então, sempre quando você for organizar o teu planejamento, pensar nas tuas aulas, pense.
que ali tem um aluno que tem vontade de aprender e que tem sonhos. Então, eu sempre pensando, né, primando pela qualidade, pelo sonho, pelo desejo. E eu digo assim: cative os seus alunos. Porque quando eu sou bem, eu sou muito, como é que eu posso dizer para você? Eu eu sou muito boa. As professoras elas dizem. E porque onde não tem amor, aquele aluno ele não vai gostar de você. E se ele não gostar de você, ele não vai aprender. Então tem que ter um laço, Muito bem. tem que ter um olhar, tem que ter uma escuta. Um fato marcante na tua carreira de professor. Eu tive vários, assim, nesses 23 anos, muitos, né, momentos bons. E eu digo assim que o que mais me marca é quando um aluno me vê, às vezes eu nem lembro mais o rostinho dele. Ele vem e me abraça: "Prof. Cris". Eu acho e daí eles: "Prof, eu tô fazendo faculdade". Esses dias eu encontrei com uma aluna que tá estudando na URGS, fazendo arquitetura. "Prof, que saudade, como eu gostava das tuas aulas, tô fazendo faculdade". E eu acho que isso é, fundamental para mim, em saber que eu fiz parte, que eu fui um tijolinho para aquela construção, que ela foi minha um tempo, que o que eu ensinei ela levou para a vida, né. E não tem coisa melhor para um professor para você ver, assim, os teus alunos seguindo o caminho do bem, estudando. Tu sabe que tu não fez a obra, mas que tu participou dela. Muito bem. Lição de vida como professora. O que que tu carrega? Olha, eu carrego porque eu digo assim, que quando eu vim trabalhar na escola pública, eu trabalhei muito tempo em escola particular, Marcos. Então, é uma realidade completamente diferente da pública. Porque nós temos lá famílias bem estruturadas, organizadas, com rotina, todo, o que os pais podem dar para aqueles alunos, né, de acesso à informação, eles têm. E quando você chega na rede municipal e você se depara com outras realidades tão duras que você nunca viveu, elas se marcam, né. E eu vejo, assim, que o profissional que está ali, que está na educação, ele tem um dever muito grande, porque é só ele que está ali por aquela criança. Se ele não tomar nenhuma iniciativa, o que que vai ser? Sabe, é quase que um pedido de socorro. Claro que isso não sempre, né, mas em muitos momentos já aconteceram. E você tem que tomar decisões. E eu digo que essa parte mais foi a mais difícil e foi um grande ensinamento, né, é um choque de realidade para você, para mim, né, no meu caso. Nós falamos, das várias dificuldades, desafios da educação. Uma pergunta que eu queria te fazer bem objetiva. Hum. Essas dificuldades têm a ver com falta de recursos, de dinheiro, em especial no caso, na área municipal? Tem influenciado nesse sentido? Porque o que se ouve é que existem recursos, a maior parte dos recursos do executivo, do município, é para a educação e saúde. É que nem o orçamento fiscal, né, do município, 25% é destinado para a educação. E nós temos o Fundeb também, né, que que também não é um valor pequeno que vem para o município. Mas, tô me colocando numa saia justa agora, eu percebo, não falta dinheiro, tá, não falta dinheiro. Seria Se hoje então, porque hoje a nossa folha de pagamento total, ela não fechou em 40% no ano passado. Até nós chegarmos no limite prudencial do município, são 52%. Teria um saldo de 17 milhões. Então, tanto o outro prefeito, que era o Gustavo, como esse, se quisessem pagar, eles pagavam. Mas daí eles alegam, né, diferentes situações. Tem a situação jurídica,
mas tem outros prefeitos que estão cumprindo com a lei, porque eu acho que fica bem a critério do gestor municipal. Nós temos uma lei federal, nós temos um repasse que só aumenta, porque é de acordo com o aluno, quanto mais alunos, maior a renda do município. Nós somos a nossa cidade é uma moveleira, né? Olha quantas empresas nós temos, arrecada bastante imposto. Né? E hoje tem os portais de transparência que você tem acesso, né? Você tem acesso ao CIOP, você tem acesso ao Tribunal de Contas do Estado, que tem a prestação de contas do município, do que foi orçado, do que veio, né? Então, É por aí. é por aí, né? Antes de nós encerrarmos, sua mensagem para os profissionais da área de educação de Lagoa Vermelha e também de Caseiros, onde você atua. Uma mensagem que pense, né, nos alunos, quando forem planejar as aulas, pense na frase da Emília Ferreiro, né, que eu acho que é importante. E que lutem, lutem, se unam, né, tem que ter mobilização da categoria, tem que ter luta para a gente não perder direitos. Somos todos servidores públicos, que nem eu digo, né, nós entramos pela porta da frente da prefeitura. Quantos concursos nós fazemos e não somos nomeados, né, quantos com quantos nós disputamos as vagas. E nós temos que primar pela qualidade da educação pública, né. É a união e a mobilização da categoria que vai fazer a diferença lá na frente. E uma andorinha sozinha não vai fazer verão. Última pergunta. Hum. Teu recado para os mandatários que coordenam toda a educação. Paguem o piso do magistério, né. Paguem, valorizem os seus profissionais, valorizem o município, a educação pública de qualidade, né. Invistam, invistam, porque daqui a pouco e já está, né, já estão faltando profissionais. Muito bem. Nós ouvimos Cristiane Machado, presidente da Associação Lagoense dos Professores Municipais. Lembrando que, também na edição do próximo final de semana, um resumo desta entrevista estará circulando no jornal Folha do Nordeste.